Boa tarde. Quero cumprimentar o presidente da Rede Nacional de Contabilidade, seu diretor comercial, através do qual eu cumprimento a todos. Vou fazer um alerta. Para o advogado, sucesso é lograr êxito. Sucesso é lograr êxito. Intervalo é lapso temporal. E inimigo é exceção de suspeição. Portanto, é todo um português meio arcaico e tal. E quando o Marcelo me convidou, ele fez devido alerta. Olha, você vai falar lá de tal forma que você possa ser entendido. Não que eu ache que o fato de usar essa linguagem seja algo especial. Eu vou fazer 3 confissões para os senhores, porque eu sempre, quando falo, posso até incorrer em algum excesso, mas devo fazê-lo. Eu venho de Vitória, Espírito Santo, eu não sei quem conhece, enfim. E, em Vitória, eu diria para os senhores que é o único lugar do Brasil que peixada é muqueca. Não tem nenhum outro estado. Só quem foi no Espírito Santo e saboreou as a peixada que nós denominamos de muqueca sabe o que eu estou dizendo. A segunda confissão, o Espírito Santo tem o único estado do Brasil, provavelmente, em que os senhores saem de uma praia maravilhosa, com areia monazítica, que faz até vascaíno ficar alegre, otimista, isso, eu diria até petista, eu não queria dizer, mas eu vou dizer, e com 25 minutos, os senhores estão na montanha, com uma temperatura média no verão, a partir das 18 horas, de 18 graus. Não há nada, os senhores não vão encontrar isso em lugar nenhum. E a terceira confissão, eu vou dizer o seguinte, eu vou pedir licença, quem é casado, está acompanhado. Agora, eu vou dizer a fonte, inclusive. O Espírito Santo é o estado do Brasil que tem o maior número de mulher bonita por metro quadrado. Qual é a fonte? Revista Caras. Não sei se vai ajudar, mas isso antes do verão, porque depois, na época do verão, com o bronzeamento, aí fica irresistível. Bom, o que coube a mim falar bom, enfim, espero que eu não esteja aqui ferindo meu código de ética, mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos comentar, eu vou fazer um início mais conceitual e depois algo mais material, mais concreto, para não cansar os ouvidos dos senhores, né? Porque, na realidade, eu sou contador, mas eu sou aquele contador analógico, entendeu? Tem aquelas patas gigantes. Se colocar um SPED, eu morro de fome, eu emagreço, fico magrinho, eu não sei nada relacionado com SPED e tal. Bom, mas para falar da holding, né, dessa expressão, eu queria antes, porque isso tem muito a ver com os aspectos de natureza, sobretudo patrimonial, fazer uma análise do que eu acho que pode mudar no Brasil, e vai mudar no Brasil. A gente sabe que a nossa situação fiscal, a estrutura fiscal brasileira, é muito complicada. Aqui em Brasília, né? Aliás, eu vou até falar de hold pura, empresa pura, mas eu quero que os senhores entendam essa expressão, empresa pura em Brasília, com todo cuidado, porque isso pode me gerar... enfim, então, o Brasil tem um problema de natureza fiscal gravíssimo, ou seja, foi aprovado, né, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um déficit da ordem de 132 bilhões de reais para o ano de 2015. E projeta-se já um déficit de quase 40 bilhões de reais para 2016. Bom, isso quem disse foi o governo, mas eu não acredito muito no governo, não. Tudo leva a que será mais. E aí eu tenho que dizer o seguinte, o Brasil tem o que os economistas chamam de jabuticabas. O que seria uma jabuticaba? Jabuticaba é aquela situação que só existe naquele país. Não existe... Se você juntar vários países de natureza semelhante, eles não têm. E qual é a jabuticaba? Que nos interessa como contadores, enfim. É que, diferentemente de todo mundo, 2/3, 70% da nossa tributação, e por isso que a estrutura fiscal
das empresas de contabilidade são muito elásticas, 2/3 da nossa tributação são de tributos indiretos. Não existe lugar nenhum do mundo, e 1/3, ou menos um pouquinho, estamos caminhando para menos de 1/3, de tributação direta. Provavelmente, uma empresa de contabilidade no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, ela deve ter características muito diferentes da brasileira, se não pelo número de colaboradores, mas, se não pelo número de colaboradores, o número de colaboradores nas áreas. Porque o tributo indireto ele é o pior tributo que pode existir, porque ele penaliza ele é regressivo, ele penaliza de forma mais gravosa quem ganha menos. E destrói as cadeias produtivas. A gente sabe que, na cadeia produtiva, quem está no início da cadeia produtiva é sempre muito mais forte, precisa de menos capital de giro para poder trabalhar, e quem está no final da cadeia produtiva, ele normalmente é mais fragilizado, porque abarca toda essa quantidade de tributos indiretos, vale dizer, ICMS, PIS, COFINS, IPI, de forma cumulativa. Né? De forma cumulativa. Então, nota-se, e tem a ver com aqui o que nós pretendemos dialogar, né? Que não há espaço no Brasil, e por isso que o CPMF, o malfadado CPMF, que alguém tenha coragem de ir na televisão e dizer que você só pagará a alíquota do CPMF que vai incidir sobre a movimentação financeira. Isso é uma grande mentira, porque o CPMF vai entrar na cadeia produtiva de forma cumulativa. A cada vez que a matéria-prima é vendida, tantos elos quantos existam, isso vai ser levado a N incidências e vai gerar uma alíquota muito grande. De maneira que o governo brasileiro, e aí, quando eu digo governo, eu digo nos 3 níveis, precisará de receita. Vai necessitar de receita. Não há como manter o Brasil com essa estrutura fiscal. E, naturalmente, isso vai ser feito. Eu não tenho bola de cristal, mas tudo indica, né, as métricas indicam, que isso vai ser feito sobre os tributos diretos. Sobre os tributos diretos, os tributos que incidem, então, sobre o patrimônio e a renda. Bom, há uma medida provisória 649, vigente, que eu não sei se será convertida, enfim, mas está vigente, que não me deixa mentir. Ela aumentou o ganho de capital, né, com 15% até 1 milhão, 20% de 1 milhão a 5 milhões, 25% de 5 milhões e R$1 a 20 milhões, e, a partir de 30 milhões, 30% sobre o ganho de capital, que era 15%. Então, isso vai impactar de maneira muito gravosa. Hoje, né? Hoje, nós temos, então, a lei que o Senado, a resolução do Senado, que autoriza o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa, Morte e Doação, uma alíquota máxima de 8%. O único estado que cobra 8% é Santa Catarina. Tem alguém de Santa Catarina aqui? Vários? É um estado que cobra 8%. O nosso Espírito Santo cobra 4% sobre a herança e doação. Bom, feitos esses esclarecimentos, por isso que eu acho interessante esse diálogo sobre holding patrimonial. Né? Feitas essas considerações, eu vou entrar especificamente no tema formação de holding patrimonial. Antes, porém, eu devo fazer uma pequena correção, que eu sou Aloísio Munhão Filho com Z, porque meu pai me ligou e disse, olha, se você mantiver o meu nome lá, eu vou te cobrar, você vai ter que me pagar. Então, eu estou fazendo a correção para não ter que pagar royalties para ele. Ele me ligou mesmo, porque ele viu. Então, é Aloísio Munhão Filho. Né? Bom, então, vamos adiante. Essa questão de holding patrimonial, ela, na realidade, essa é uma expressão
genérica, que tem várias espécies. Porque, na realidade, holding, né? Quer dizer, nós temos muito problemas com essa questão de anglicanismo. O que é o anglicanismo? Eu sou da época em que o Office Boy, o Sky Boy, o Google Boy era contínuo. Quando eu comecei a trabalhar, eu era contínuo. Hoje é Office Boy. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque holding é um nome bonito, que, na realidade, vem de um verbo em inglês que quer dizer controlar, mas só que essa expressão ela não existe no ordenamento jurídico. Ela não está na Lei de Sociedades Anônimas e não está no Código Civil. Ela está no CNAE. No CNAE é lá a holding, mas na lei ela não existe. Então, eu preferiria que, ao invés de holding, né, que é tão alardeado, nós usássemos formação de empresas de investimento. Se o presidente me permitir, eu queria dizer, Vossa Excelência me permitir, eu queria dizer o seguinte, muito magoado com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, porque eu tinha um projeto, só rapidamente, se vocês me permitiram, os senhores me permitiram, eu apresentei um projeto para ele, que, no seguinte sentido, o advogado, ele, que não quer dizer muita coisa, mas ele tem imunidade quando ele está trabalhando, ele tem imunidade, ele goza de imunidade, ele tem essa proteção para poder trabalhar. E eu acho que o contador, o contabilista, também deveria ter imunidade, também deveria ser incluso na lei de regência, na sua lei de regência, uma imunidade. Porque o que ocorre? Lá no Espírito Santo tem um delegado meia-boca e tal, da delegacia fazendária, ele não está aqui, né? Da delegacia fazendária, que é o seguinte, primo de quem? Do senhor? Não, mas eu não disse o nome, né? Lá estão vários delegados. Da delegacia fazendária, que é o seguinte, o que ele faz? Não houve fraude, enfim, do ICMS, né, o nosso bravo ICMS, a regulamentação do ICMS no Espírito Santo implica que a eventual fraude do ICMS, não quando você declara e não paga, mas uma fraude, um lançamento de ofício, há um inquérito que corre na delegacia fazendária para que se denuncie o contribuinte para forçá-lo a fazer aquele famoso parcelamento, né, em 300 vezes e tal. E o delegado, o que ele faz? Eu tenho lá, devo ter uns 25 colegas contadores que eu defendo. Ele faz o quê? Ele indicia os empresários e o contador vai primeiro. Mas, espera aí, não, simples fato de ser... Não, mas tem informação e tal, aqui... E coloca o contador na coisa. Então, eu propus ao presidente do CRC que nós tentássemos alguma coisa nesse sentido, uma imunidade, não no sentido de má-fé, de fraudar ou coisa do gênero, mas que o profissional tivesse a possibilidade de trabalhar e não ter que ser coautor ou partícipe pelo simples fato de ser um profissional. Ponto. Ele não gostou, não sei se não gostou, mas não me retornou, enfim, eu queria fazer esse registro. Voltando à holding. Bom, já falamos, então, da expressão, né, dessa expressão do verbo to hold, quer dizer controlar. E aqui eu, na realidade, fiz um organofluxograma para mostrar para os senhores que a empresa, a hold, na realidade, é uma empresa de participação. Quer dizer, mais à frente nós vamos ver que ela tem por objetivo, quando ela é pura, chamada empresa pura, de participar no capital de outras empresas. Somente participar, controlando ou não, mas participar, né? E a hold mista é quando, além de participar do capital de outra empresa, ela pode também desenvolver algum tipo de atividade, que pode ser de serviços, comercial, industrial. Não é muito comum isso acontecer, eu não vejo isso acontecer. O que nós veremos mais à frente, e por isso eu disse que a holding de participação é uma denominação genérica, é que essa holding mista, por assim dizer, mista, é quando ela absorve algum tipo de patrimônio, a casos de imóveis e veículos, a fim de explorá-los. Como?
alugando ou vendendo. Alugando ou vendendo. Então, isso aqui é para que os senhores tenham alguém aqui já, se puderem, alguém já constituiu alguma holding, já prestou serviço nesse sentido? Bom, então, de todo modo, nós vamos continuar a palestra, né, Marcelo? Então, se alguma dúvida, alguma correção que os senhores quiserem fazer, eu estou aqui à disposição. Então, a holding de participação, eu fiz aqui um fluxo organograma para dar uma demonstração. E aqui, nesse slide, a gente fez a questão fundamental, porque, normalmente, os clientes para qual a gente presta assessoria e consultoria, eles acham que a holding é um tipo de sociedade diferente. E não é, a holding não é um tipo de sociedade diferente. Ela vai ser regida ou pela sociedade limitada, nós veremos as vantagens e as desvantagens, ou pela sociedade anônima, ou por comandita por ações, enfim. Né? Será uma sociedade simples ou será uma sociedade empresária. Mas o que a distingue efetivamente das outras sociedades? O seu objeto social. É no seu objeto social, no momento da formulação do contrato, que a holding tem uma característica diferente. Então, vejam que essa lei, por isso que eu disse que não há expressão holding, mas a lei de sociedade anônima já previa, pode ser objeto da companhia qualquer empresa lucrativa, não contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. E o parágrafo 3º, a companhia pode ter por objeto participar de qualquer outra sociedade. E o Código Civil, né, então, a lei de sociedade anônima, ela autoriza que haja esse tipo de participação. O Código Civil fala em coligação, mas, como, em regra, né, as empresas limitadas, normalmente, né, constando no contrato social, elas são regidas supletivamente pela sociedade anônima, isso valeria. Né? Então, esse é o fundamento legal que as distingue no momento da Constituição. Ademais, o contrato social, ele vai ser ipsilíteris, é claro que depois nós vamos entrar no aspecto um pouco mais complexo, mas ele será ipsilíteris o contrato social de qualquer empresa com qualquer objeto social. Aqui o conceito de controlada e coligada, porque a empresa de participação ela pode ser coligada e pode ser controlada. Há casos que não há interesse em controlar, mas há um interesse de participar, e, portanto, é uma coligada. Aqui é a questão do objeto social, novamente disposto, né? E isso deve ser feito. Eu coloquei registro do comércio, porque eu sou da época que a junta comercial chamava-se registro do comércio. Meu pai, que era contador, falava, vá ao registro do comércio e tal. Hoje, eu acho que essa expressão não existe mais, né? Porque o código comercial foi praticamente revogado. Né? Aqui, os QNAIs, né? Como eu disse, o QNAI da empresa mista, né? O QNAI da empresa mista, que aí sim, no âmbito da administração tributária e da Receita Federal, lá existe a expressão holding. Outras sociedades de participação, exceto holding. Essa é uma empresa mista, aquela em que você pode constituir e ter não somente atividade de participação em outras empresas, você pode ter uma atividade de compra e venda de veículos, de alocação de veículos, compra e venda de imóveis, desde que próprios. De terceiros também, mas é mais difícil. Normalmente, pelo menos na minha prática, a sociedade holding ela é criada para controlar. Ela é criada para controlar. Lógico que nós veremos, uma holding imobiliária, ela não tem somente a função de controlar. Né? Ela tem a função especificamente em razão da questão de ordem tributária, porque essa estrutura de holding ela é uma tarefa multidisciplinar. Ela envolve direito societário, direito tributário e contabilidade, no mínimo. Vamos adiante. Então, quando eu disse que a holding é um anglicanismo, que nós gostamos muito, na realidade, né, a denominação social de uma holding, seja ela de participação, seja ela familiar,
seja ela de controle, seja ela administrativa, ela pode usar, né, um nome de fantasia, normalmente é assim, um nome de fantasia, e as expressões que indicam o seu objeto social, participações, investimentos, empreendimentos, etc. Bom, aqui nós ingressamos no aspecto da finalidade da constituição da holding, né, que é muito importante. Eu vou falar genericamente. Proteção patrimonial. Muitos colegas que trabalham nessa área usam a expressão blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial eu acho um pouco exagerado. Eu estava lá no Espírito Santo e tal, lá no interior, apresentando o trabalho na associação comercial, e o empresário lá de coisa falou: ó, o seguinte, essa Rhodes aí, doutor, quanto que é essa Rhodes? Quanto que é para fazer essa Rhodes? Quero fazer a Rhodes agora. Eu falei, mas por quê? Porque eu não vou pagar os vendedores. Não vou, não é proteção, não vou pagar. O vendedor não quer trabalhar, não produz, então vê aí quanto é a Rhodes. Eu falei, bom, não é assim. Não é assim. A questão da proteção patrimonial, ela tem características muito especiais, né? Ela gera uma proteção a partir do princípio da boa-fé. Para quem quer, enfim, trabalhar de tal forma a causar desvios, aí nós temos que nos remetermos, eu não coloquei aqui para não cansá-los, nos remeter ao artigo 50 do Código Civil. Os contadores têm, nesse momento, não somente, mas, ademais, como em todas as etapas empresariais, mas, nesse momento, a importância é muito grande. Porque o que feriria, quer dizer, de que forma a proteção patrimonial que é gerada pela holding e essas empresas de participações podem, ainda que elas não se comuniquem, depois eu vou falar do grupo econômico, e como que isso poderia, a figura da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Os senhores vão lá no artigo 50 do Código Civil, está lá. Se houver desvio de finalidade, ou seja, o empresário que usa a empresa para além do que está no contrato social, para fazer atividades escusas, etc., isso vai gerar uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, toda aquela proteção que foi feita pode ser objeto de ser afastado para que se busque, se penhore, se sequestre, se arreste o bem daquele que se acha protegido. E no artigo 50 tem uma questão muito importante, que eu acho fundamental, que quando eu vejo muito essa situação, que é a chamada confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? Aí nós vamos nos remeter ao princípio da entidade, o princípio contábil da entidade, que muda, vem CPC, vai CPC, volta CPC, acabam com a resolução, mas o princípio da entidade é uma âncora fundamental, que é a separação entre o patrimônio da pessoa jurídica, que, na realidade, é um ente fictício, mas que existe, né? E a separação fundamental entre os sócios administradores, sobretudo os sócios, e a pessoa jurídica, que nem sempre isso é cumprido, isso é levado a gente sempre costuma dizer que tem empresário que leva a empresa no bolso, ele vai para a churrascaria e paga, eu não tenho nada contra, ele viaja e tal, mas esse princípio é um princípio fundamental. Quer dizer, não havendo confusão patrimonial, a possibilidade